Olá, esse vídeo é a apresentação do novo modelo de franquia. Aí eu vou estar passando aí detalhes passo a passo, ok? Bom, essa aí é a nossa identidade, né? Soluções e inspeções técnicas, aliando inovação e padronização para abrangência nacional, tá? Então vou estar iniciando aí a detalhamento aí da mudança, né? Sendo que a principal mudança é que passamos a ser uma empresa de vários escopos e não somente de teste de tanqueidade, ok? Então, para que haja essa mudança, é necessário aí a gente primeiro fazer uma leitura da forma que nós estávamos estabelecidos aí o nosso contrato de franquia, e aí eu vou estar apresentando para vocês um novo modelo de contrato. Bom, a diretriz anterior, né, a forma que a gente vinha trabalhando até esse momento, nós era muito mais preocupados na capacitação operacional, tá? Então, implantávamos a franquia, dando todo o treinamento operacional de como fazer o teste, adequando a questão dos ferramentais e na parte comercial, né? Eu diria que a gente fazia muito pouco, praticamente um acompanhamento aí do trabalho da nossa área comercial, pegava algum modelo de orçamento, é, no máximo acompanhava algumas negociações para saber os termos de abordagem, mas se restringia a isso, tá? E no novo modelo de negócio, a diretriz atual, né, nessa nova modelo de franquia, a gente já começa com uma ordem totalmente inversa. Nós começamos com uma estratégia bem definida de marketing, tá? Onde eu tenho a conexão com o cliente, tá? Eu faço uma capacitação comercial do nosso franqueado, tá? Isso vale para o escopo atual e para os novos escopos. Aí depois nós vamos para a capacitação operacional e adequação às ferramentas, equipamentos necessários para poder realizar o serviço, tá? Então você vê que muda bastante, né? Toda a diretriz. Com relação ao primeiro ponto aí, que é o plano de ação de marketing, a gente já começa também ter uma abordagem um pouco diferente, não só focada em posto de combustível, que é no modelo que a gente se baseia hoje no teste de tanqueidade. Então, a gente vai se preocupar com a venda B2B, a venda para empresas, né? Seja ela do ramo de petróleo ou em outros segmentos, área química, ou seja, onde há armazenamento de combustível, e na venda que a gente passa a chamar de venda no varejo, que são os postos de combustível, tá? Então, nossa ação de marketing hoje toma também um outro rumo diferente, tá? E dentro dessa estratégia de marketing, quais são como que ela está sendo estruturada, tá? Então a gente vai fazer um investimento em sites de busca, que é o Google AdWords, além da divulgação orgânica que é feita atualmente com doutores da web, para sempre estar na primeira página, tá? Fazer um investimento em redes sociais, ou seja, gastar em anúncio de Facebook, Instagram, LinkedIn, tá? Para captar leads, para pegar o contato do cliente, tá? E para isso, né, nós vamos fazer publicações técnicas por blog, né, que também facilita a questão da captação de leads e buscar aí buscar relevância no nosso site, né, conteúdo para trazer visitação e buscar uma autoridade no assunto que é a nossa especialização na área de inspeções, ok? E por fim, uma estratégia de inbound, tá? Onde você tem assim uma estrutura é, é, que cria como se fosse aqueles robôs, que você vai lá uma vez, procura uma cadeira, você quer comprar uma cadeira e depois começa a chover ofertas de cadeira, porque aquele tema é um tema interessante, e aí o inbound a gente toda uma vez que alguém fizer uma consulta relativa aos escopos que nós temos na nossa
prateleira, ele começa a receber contatos, direcionamento para, enquanto ele não fechar aquele negócio, ele vai estar sendo direcionado para receber contatos e possíveis negociação com a nossa empresa. Tá? Então, essa é a estratégia de marketing. Tá? E o próximo passo é a questão, né, uma vez entendida a questão do marketing, nós vamos para as ações comerciais. Então, nós vamos fazer duas divisões. A venda direta pela franquia, que ela já acontece em algumas franquias, né? Outras, eu digo algumas porque tem franquia que nem tem uma área comercial, a própria pessoa que executa, ela que vende, né? Então, não tem uma estrutura bem definida de vendas. Tá? E para que isso fique bem caracterizado, a gente entende o seguinte, que a venda direta, ela tem dois tipos. Ela tem a passiva, que é o retorno dos anúncios, dos catálogos, das divulgações, das indicações, que o cliente liga para você, e a ativa, que aí é a prospecção, ou seja, eu vou atrás do cliente. Tá? Então, a gente percebe que algumas franquias têm aí uma área de venda ativa muito pequena ou nula. Tá? Então, para que isso, quando isso ocorre, que eu não tenho uma prospecção ativa, eu não eu não estou buscando cliente, a gente cria uma segunda opção, que é a venda eu chamo aqui de web marketing, porque não é por telefone, né? Então é pela web. Então eu chamo de web marketing, tá? Que a gente vai chamar agora como venda corporativa, uma venda que parte do franqueador e não da franquia. E essa área, né, de venda corporativa, que a gente vai chamar, ela pode substituir a falta da venda ativa da franquia, tá? Então, ela vai poder fazer prospecções, tá? E trabalhar diretamente na sua carteira de clientes regional, tá? E como eu já vou ter essa estrutura montada, como que a gente vai ser remunerado para isso? Nós vamos cobrar, vamos dizer assim, uma taxa, um custo diário da pessoa de vendas, que vai ter a lista de contatos da sua região e vai ficar prospectando o cliente, tá? E aí, só que ela utiliza de uma PABX virtual, né, online, pela web, que permite, inclusive, registrar as ligações todas e ficam todas as ligações gravadas, tá? Então, você vai pagar pelo serviço dessa pessoa. Em contrapartida, se você quiser auditar, ouvir algumas ligações ou todas as ligações, isso fica disponível, basta clicar lá e acompanhar o que foi negociado com o cliente, ok? Isso para uma venda ativa. E essa mesma área de venda corporativa, né, ela vai ter o retorno de todos os contatos que vão surgir pelo trabalho de marketing. Então, todos os contatos de Messenger, Facebook, Instagram e WhatsApp, né, que vai estar divulgado no site, vai ser direcionado para essa pessoa, que ela vai fazer esse atendimento passivo, né, que o cliente entrou em contato, e as oportunidades de negócio ela vai estar direcionando para cada franquia. E, em alguns casos, até mesmo podendo trabalhar com uma tabela de preços, né, uma tabela de descontos, e já poder montar o orçamento, enviar para o cliente, e aí a franquia praticamente recebe a venda pronta, só vai dar aprovação para ajustar a questão da disponibilidade de equipe, agendamento e execução, ok? Então, nós vamos ter dois tipos de venda: a venda direta na franquia e a venda pela venda corporativa, ou seja, pela essa equipe de vendas da Tank Test. Tá? Então, essa venda passiva, atendendo a Instagram, Facebook, LinkedIn, WhatsApp. Ok? Bom, como vai funcionar? Tá? Como é que vai ser a transição entre a realidade hoje, que o cliente liga,
para tratar sobre teste-tanqueidade, como é que eu vou implantar cada escopo, como é que isso vai funcionar, tá? O franqueado deverá se capacitar em 3 níveis, ok? Então, primeiro, ele vai buscar uma capacitação comercial, se ele está apto a vender. Então, eu não posso vender um produto que eu não domino conhecimento sobre aquele produto. Então, vamos dar um exemplo que é o primeiro produto que nós temos aí para incluir de escopo novo, que é, por exemplo, a arqueação. Então, primeiro eu tenho que capacitar comercialmente. Então, a franquia buscando, tendo esse treinamento comercial, ela passa a estar apta a comercializar o produto, mas ela ainda não vai estar apta para executar o serviço. Então, ela vai buscar uma capacitação comercial e já estar apto a vender. O próximo passo, depois de saber vender, ele vai buscar uma capacitação operacional, tá? E ele vai estar apto a executar o serviço, tá? Inclusive, vamos assistir aí no exemplo da arqueação, vamos dizer, ele já vendeu uma arqueação, a arqueação é na região dele, né? Na região de atuação dele. Então, nós vamos linkar uma franquia que já esteja capacitada para executar o serviço, tá? E a gente vai uma equipe de um outro franqueado capacitado para executar, e ele já tem a oportunidade de colocar um técnico dele para acompanhar a execução e iniciar um processo de capacitação da parte operacional, tá? Então, para isso, ele já participa de um treinamento operacional prévio, que vai ser através de vídeos, né? Eu vou explicar isso mais para frente, e para que a hora que ele for para campo, ele já tenha conhecimento técnico do assunto para ter mais rapidez em assimilar a forma de executar o serviço. Tá? E uma ferramenta complementar, a ferramental complementar seria a compra das ferramentas necessárias para a execução do serviço. Tá? Então, mais uma vez, usando o exemplo da arqueação, nós temos ferramentas específicas que não fazem parte do carro de teste-tanqueidade, que ele vai receber uma relação, né? Assim como o DOC 17 relaciona as ferramentas de estanqueidade, ele vai receber uma lista de equipamentos que ele tem que ter complementares para poder estar apto a executar esse novo escopo, tá? Então, esse é um modelo que se repete, né? Então, eu estou citando o exemplo de arqueação, ele se capacitou comercialmente, operacionalmente e já tem as ferramentas, aquilo está implantado, ele já começa a trabalhar, receber serviços e faturar em cima desse novo escopo, e aí ele pode estar adicionando escopos adicionais. Então, dentro de uma cronologia, aí a gente entende que o primeiro escopo a ser implementado é um escopo de teste-tanqueidade, eu vou entrar nesse detalhe depois, tá? E, por último, aí a gente fala numa capacitação adicional, que é principalmente ligada à área de segurança. Tá? Então, por exemplo, nesse momento, ainda usando o exemplo da arqueação, a TankTest firmou um contrato B2B com a Raizen, né, de 3 anos para a execução de todas as arqueações no Brasil, seja em bases, seja em postos, em aeroportos, tá? Então, por exemplo, hoje eu só tenho a TKTEC capacitada, eu tenho que mandar um técnico da TKTEC. Mas a partir do momento que eu capacitar outras franquias, em determinados casos, eu vou acionar a outra franquia para realizar o serviço, tá? E não somente a TKTEC. Só que para isso, né, dentro desse processo para eu poder compartilhar esse contrato e outros novos que com certeza nós vamos firmar, a franquia e o técnico, né, a pessoa capacitada, ela tem que ter todos os exames pertinentes, né, de NR33, porque tem espaço confinado, NR35, NR20, PPRA, PCMSO, ASO, e aí entra a documentação complementar, que é PGR, que é OS, análise de risco, tá? Então, para isso, nós vamos oferecer, né? Só para ter ideia, o contrato da Raizen
ela tem uma empresa terceirizada, que é a Benhoff, que ela faz toda a gestão documental com todo o rigor possível, né? E então, nós, a partir do momento que vocês estarem capacitados na arqueação, não basta ter o conhecimento técnico, tem que estar munido de toda a documentação, tá? Nós temos hoje na equipe aí um técnico de segurança, que é o Marcos Brito, nós temos um engenheiro de segurança, que é o Adelmo, né? Então, a gente vai compor junto com vocês a documentação para que haja toda as exigências aí para realização de serviço, integração, tudo, né? E isso é uma característica bem interessante, porque hoje, assim como a certificação da estanqueidade é uma barreira que minimiza o número de concorrentes, um dos limitadores de concorrência também é esses sistemas de gestão de segurança, principalmente na área que a gente atua, que é uma área que envolve área classificada, área de explosão, espaço confinado. Então, se nós temos, né, e temos que ter toda a documentação, toda no maior critério e tudo mais, a gente vai acabar, isso já está acontecendo com a Tank Test, pegando serviços, por quê? Porque nós somos um facilitador. Então, por exemplo, hoje, nós temos alguns serviços que nós temos fechado com a Ipiranga, com a própria Raizen, porque ele sabe que nós temos Benhoff, que é esse crivo aí de segurança, e quando eles têm que nos colocar para fazer um teste num cliente deles, numa Alcoa, numa Vale, numa CSN, uma siderúrgica, que sabe que o processo de integração é complexo. Como nós já estamos cadastrados no Benhoff, a gente tem acesso livre, a gente tem acesso direto. Então, nós, tendo o escopo que eles precisam e não tendo essa barreira documental, nós somos assim privilegiados com serviços que concorrentes nossos não participam dessa concorrência, tá? Então este é um caminho, é uma linha de trabalho e assim hoje como eu falei, nós temos um técnico de segurança que é o Marcos Brito, que ele dá assessoria para nós e vai assessorar os franqueados no processo do Benhoff. E o Marcos tem uma característica, ele era ao contrário, ele trabalhava dentro de uma empresa tipo a Benhoff, né? E ele fazia análise crítica da documentação. Então, agora ele está do outro lado da mesa. Ele está apresentando a documentação nossa para aprovação. Então, ele fala a mesma língua. Ele tem facilidade para, quando há rejeição no conteúdo programático de um certificado de NR, ou quando tem uma crítica em cima de uma PGR, né, que é um programa de gerenciamento de risco, tudo, de analisar o que foi recusado, adequar rapidamente. Ele mesmo assina como técnico, ou quando necessita do engenheiro, nós temos a assinatura do Adelmo, e aí a gente consegue ter facilidade para poder estar prestando esses serviços. Nós somos um facilitador de uma Ipiranga, facilitador de uma Raizen, tá? Bom, então vamos falar da inclusão dos escopos. Como é que funciona, passo a passo. Eu fiz aqui uma forma bem rápida de vocês entenderem, tá? Então, nós temos, por exemplo, peguei um exemplo da Tecatec, que é a coligada aqui em São Paulo com a Tank Test, a nosso principal franqueado, é o piloto de tudo, né? Então, hoje ele está, como eu falei, nós temos três capacitações, treinamento comercial, treinamento operacional, complemento de ferramentas. Então, teste de estanqueidade em SASC, né? Nós temos o treinamento comercial, tem o treinamento operacional, tem as ferramentas, está ok, ele está apto. E assim vai servir para cada escopo aqui, que a gente até colocou dentro de uma ordem. Então, por exemplo, a arqueação, ele está apto porque tem o treinamento comercial, ele está apto que tem o treinamento operacional e tem as ferramentas. A arqueação em tanques horizontais, a mesma coisa. Teste de GLP, também, tá?
Vaso de pressão, ele não está apto, ele não tem treinamento comercial, não tem treinamento operacional, ou seja, ele não está apto a vender. E entra aqui um item, até que eu fiz estrategicamente, coloquei aqui, que é o teste de estanqueidade 4.0, que a gente está chamando de TE 4.0, ou teste full, que seria o teste conforme a norma nova, 16795, que nem mesmo a Tecatec ainda não está apta, que é o treinamento que a gente pretende implementar rapidamente, e aí depois eu vou entrar nesse detalhe aqui com vocês, mas vamos em frente, tá? Divulgação, tá? Então, imagine o seguinte, nós vamos modificar a forma de vender dentro do site da Tank Test, tá? Nós vamos pontuar quais são, se a gente deixou de ser uma empresa específica de teste de tanqueidade, nós vamos colocar quais são os escopos que nós atendemos e nós vamos pontuar quais são as franquias, né, ou os estados e as franquias que estão aptas a realizar, tá? Então, o único escopo onde nós temos os franqueados aptos no momento são o escopo de teste de tanqueidade em SASC, né? Até poderia ter posto SAAC também, tanque aéreos, né? Mas é, eu agora, né, dentro dessa proposta, é capacitar todas as franquias gradativamente em todos os escopos. Inclusive, tá, o nosso contrato prevê que você tem que estar ativo e apto, né, nos aspectos comercial, operacional, complementar, que é ferramental, e segurança. E aí, se você tem um escopo implementado, às vezes você capacitou um profissional e esse profissional saiu da empresa, você tem que deixar de prestar aquele serviço, porque você já não está mais apto, é uma coisa dinâmica. Então, muito mais do que incluir escopo, também tem a questão da manutenção desses escopos, ok? Então, toda mudança de saída, entrada de colaboradores, ela tem que ser comunicada para a franquia, para que a gente possa ter uma dinâmica contínua aí de treinamento, poder é, repor, né, a equipe de profissionais aí de cada franquia, considerando as férias, considerando afastamento, considerando é, demissão, né? Certo? Bom, quais são as ações para a implementação dessa parte operacional? Tá? Então, treinamento, que nós vamos ter dois tipos, um treinamento por vídeo, né? E um treinamento online. Então, sempre vai ter essa ordem, né? Não precisa mais ser presencial, né? Acaba sendo presencial quando? Quando fecha o serviço, que vai ter que ir lá executar, tá? Mas, a princípio, nós vamos fazer todo o treinamento por vídeo, e após o treinamento que ele assiste a qualquer momento, o colaborador, a gente marca uma live, tá? Um webinar, para fazer um complemento do treinamento online, tirar dúvidas e fazer avaliação da competência dele no momento do treinamento, tá? Fazer a validação em campo, ou seja, se você já está na fase de implementação operacional, é porque você já venceu, já está apto comercialmente, ok? E aí, se você já está apto comercialmente, você já tem uma demanda, você tem uma venda. Se nesse momento da venda, o que vai acontecer? Nós vamos fazer um treinamento durante a execução do serviço. Então, vai vir o serviço vai ser repassado por uma franquia que já está capacitada, ela vai se deslocar para a sua região, no cliente que comprou, e sua equipe vai acompanhar o serviço negociado, tá? E vai começar a buscar, entender e compor esta capacitação, tá? E a validação em campo, tá? Então, se ele vai junto, ele vai executar junto, até que ele vai executar
já vai ter a capacidade de fazer sem a necessidade de repassar esse serviço para um outro franqueado que já esteja capacitado. E a ferramental complementar, né? Tem ferramentas que são de aquisição no mercado, né? Que fazem parte da lista complementar de ferramenta. Estou mais uma vez usando o exemplo da arqueação, que nós vamos precisar de prumo a laser, medidor, medidor de distância laser, tem explosímetro, aí tem todo as trenas, né, todo um ferramental específico que nós vamos fornecer através de uma lista, né, que não é que o DOC 17 do tipo do DOC 17 para estanqueidade. Então nós vamos ter lá o DOC 18, 19, 20, aí vai para cada escopo, tá? E a aquisição da franqueada, que são ferramentas específicas que são fabricadas pela Tank Test. E tem a linha de equipamentos que são fornecidos em comodato pela Tank Test. Tá? E uma última modalidade que seria uma possibilidade aí de compra compartilhada, por exemplo, de um scanner. Tá? Então, o scanner hoje custa 200, 300 mil reais, é um valor muito alto e tem muita ociosidade. Então, não justifica uma franquia sozinha ir lá e ter que fazer um desembolso de um scanner 3D. Mas, por exemplo, a ideia é fazer uma. A gente já tem um que já atende a nossa demanda, já tem ociosidade, né? A gente pode fazer como se fosse uma locação, então você, quando vende uma arqueação em 3D, ela tem um custo adicional, então você tem um ganho adicional, uma parte desse ganho fica com a Tank Test e outra parte fica com o franqueado. E assim que for possível ou necessário a aquisição de novos equipamentos, você pode comprar, fazer uma compra compartilhada. Então, você compra lá, sei lá, 1/10 de um outro equipamento, ou 2/10, 3/10, conforme a necessidade, né? E aí você ter, vamos dizer assim, vamos dizer que comprasse um equipamento em 12 franqueados, teria um mês para cada franqueado, vai? Né, em média. Mas como você faz um uso de dias, né, uma semana aqui, uma semana lá, então você teria direito a 4 semanas gratuito por ano. E se você ultrapassasse essas 4 semanas, né, por mês, você pagaria por uma semana a mais, ou seja, a gente poder estar viabilizando a aquisição de ferramentais, principalmente os de maior custo, entre as franquias. Na capacitação adicional, né, nós falamos em 2 tipos de capacitação adicional, que é a capacitação da empresa, ou seja, ter toda a documentação, PPRA, PCMSO, PGR, OS, CREA, CTF-AIDA, que é um cadastro no IBAMA, né? Estou dando exemplos. E tem a capacitação do profissional, que aí envolve as NRs, todas as que são pertinentes ao trabalho, e mais os exames médicos periódicos, tá? Então, com isso, nós vamos estar aptos a realizar qualquer serviço. Mas como que vai funcionar? Então, nós temos 2 situações. Imagina o seguinte, na estanqueidade em específico, nós determinamos uma região específica para cada franqueado. Então, o franqueado da Bahia, ele tem a região dele. O franqueado do Espírito Santo tem a região dele, tá? Quando a gente fala de um multiscopo, ou seja, não é só estanqueidade, imagina o seguinte, eu tenho o cliente, a Tank Test faz uma venda corporativa, tá? Aí eu vou entender a demanda do cliente, eu preciso de uma arqueação vou citar um exemplo aqui, lá em Rondônia, tá? Onde eu nem tenho franqueado para não dar confusão no entendimento aí. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver qual é a franquia que está apta para arqueação. Nesse momento, eu só tenho uma, que é a Tecatec, tá? As outras não estão aptas. Tá? Ah, não, tem uma segunda opção de franquia que está apta, que é a franquia de Bauru, certo? Que já está começando a fazer o treinamento. Ah, legal, tenho 2. O pessoal da Tecatec tem condições de fazer dentro do prazo que o cliente precisa? Não, nesse momento eles estão envolvidos em outro trabalho, só vai ter disponibilidade daqui a 2 semanas. Então, eu vou linkar a primeira franquia
disponível, que seria a franquia de Bauru, que é a LS. Eu vou conversar, se eles tiverem disponibilidade, essa demanda lá de Rondônia vai ser repassada para a franquia de Bauru. E assim sucessivamente. Aí vamos citar um outro exemplo, tá? Fechou um serviço em Pernambuco. A franquia de Pernambuco é a PSA. Ela não está apta, então nós vamos para esse modelo aqui. Ou mesmo, a venda não é nem feita pela Tank Test, é feita pela franquia, lá de Pernambuco, tá? Então ele tem uma demanda do cliente em Pernambuco, tá? De novo, eu vou ver arqueação. Quem está apto? A Tecatec está apto a fazer, tem disponibilidade. A franquia que vendeu não está apta. Então ela vai receber uma comissão de 5% por ter feito a venda, tá? E o serviço vai ser repassado para a Tecatec, tá? Então, por isso que primeiro começa com a capacitação comercial. Bom, então nós já entendemos até agora como que vai funcionar a franquia, ou seja, a franquia vai estar muito mais relacionada à capacitação do que à região de atuação, tá? Eu diria o seguinte, corre o risco até de você fazer uma venda no seu estado, o cliente não tem como aguardar uma disponibilidade, sua equipe está tomada, eu trago uma outra franquia que está apta para realizar o serviço dentro da sua região. Então, o serviço que você não poderia estar atendendo, você teria que declinar, você vai ganhar os 5% de comissão por ter realizado a venda. Nós vamos atender o cliente, vamos reforçar a credibilidade da marca da Tank Test, numa renovação de serviço, esse cliente vai voltar para você, porque é sua região de atuação, então evita. Só que com isso você percebe o quê? Que nossa franquia deixa de ser uma área específica de atuação e ganha proporções a nível nacional, conforme a demanda de serviço e a disponibilidade de equipe e a capacitação de cada escopo que você vai buscando. Tá? Então, com isso, eu preciso mudar a forma de cálculo de royalties. Eu não posso mais calcular royalties por tanque, como é a forma atual. Na forma atual, o que eu tenho? O valor do tanque, tem o custo de elaboração do laudo que eu pago para Tank Test, né? E tenho a taxa de publicidade que eu pago para Tank Test. Qual que vai ser? E o royalties mínimo, né? Que se eu não tenho um volume de serviço eu tenho um valor mínimo de royalties que eu tenho que pagar, então se eu não atingir o número de tanques que supera o valor de royalties mínimo, eu pago o royalties mínimo, tá? Essa é a forma atual. Como que vai ser a nova forma? Eu não mais vou cobrar o royalties pelo pagamento de percentual sobre o faturamento, sobre o número de tanques. Eu vou fazer o pagamento de percentual sobre o faturamento bruto da franquia, tá? Que é uma praxe normal, até o mais comum quando se fala em franquia, é um percentual sobre o valor do faturamento da franquia. Tá? Então, nós estamos indo para um modelo mais tradicional quando se fala em franquia. Tá? E nós vamos sim cobrar ainda um custo para a elaboração do laudo. Tá? Só que desta nova modalidade, tá? Nessa mudança, o custo por elaboração de laudo ele vai deixar de ser pago para a Tank Test e será pago diretamente para os laudistas, a pessoa responsável por elaborar o laudo. Inclusive, ela vai faturar direto para o franqueado e ele vai pagar direto para o laudista. Porque hoje você paga para tanque teste pagar para um laudista, esse laudista já é um prestador de serviço. Então, ele gera uma nota para tanque teste, aí eu vendo para vocês e vocês me pagam, isso gera dupla tributação. Tá? Então, a gente quer sair fora disso. Inclusive, abre um precedente. Se você tem uma estrutura boa que dá para, inclusive, absorver
esse trabalho de elaboração de laudos, se você tem tempo disponível para isso, você vai poder capacitar um laudista, como se cadastrar como laudista, inclusive não só fazer laudos para vocês, aliás, eu acho que vai ficar difícil porque a hora que entra no sistema de elaboração de laudo, você vai entrar lá e vai ter de outros franqueados também, você pode baixar, né? E a partir de que você baixou, ele passa a ficar exclusivo seu e você tem que avançar com a evolução até o final, tá? Então, a única diferença é que deixa de pagar para tanque teste e paga direto para o laudista. E com isso a gente vai até dar uma reduzida pequena aí no valor para que é os impactos dessa dupla tributação, tá? E por último, não por último, no lugar da taxa de publicidade, tá? Agora a gente vai mudar o nome de taxa de publicidade para fundo de publicidade. Por que dessa mudança de nome? Que eu quero que vocês entendam a essência da mudança. Ao invés de vocês pagarem taxa da publicidade, que é 1% sobre o faturamento, vocês vão pagar um fundo de publicidade. Vamos permanecer em 1%, depois, se for possível, necessário, a gente pode ampliar esse valor se for de conveniência de todos. Mas esse fundo, ele não é um fundo, não é um valor pago para tanque teste. É como se fosse um rateio coletivo. Então, imagina assim, a gente vai abrir como se fosse uma conta à parte, tá? E a gente vai depositando aquele valor como se fosse um condomínio. E daí todo o valor que for gasto em publicidade vai fazendo uma administração de entradas e saídas. Então, eu quero, inclusive, a participação dos franqueados nas decisões, de como nós vamos gastar esse dinheiro, tá? E o royalties mínimo, tá? Também vamos manter um royalties mínimo, porque a gente se estrutura do lado de cá para poder atender as demandas do franqueado. Se o franqueado não atinge um mês, 2 meses, 3 meses os royalties mínimos, né? E a gente está dando oportunidade de treinamento comercial, dando oportunidade de novos escopos, e não tem volume de serviço, que não chega nos royalties mínimos, eu acho que o negócio deixa de ser interessante para o franqueador ou para o franqueado. Então, ou ele se mexe, corre atrás e vai buscar um aumento de ganho para a franquia, ou essa franquia está se caracterizando como, é, é, como inadequada, tá? Então, não que a gente vai dar as costas, vai tirar da franquia, mas a ideia é, neste caso, por exemplo, a gente forneceu equipamento de teste de tanquidade, paga uma locação, para de usar a marca Tank Test, a gente dá uma assessoria para que ele obtenha uma certificação direta com o Inmetro, e ele trabalha por conta dele fora do sistema da Tank Test, tá? Não penaliza, porque hoje um franqueado que sai da franquia, ele tem que ficar 2 anos fora do mercado, a gente não penaliza, vai continuar no mercado, e até eventualmente pode até a gente acabar passando algum repasse de serviço, né? Dentro, lógico que a prioridade é sempre passar para os franqueados primeiro, mas se for alguma demanda que a gente não possa atender com as equipes da Tank Test, ele passa a atender por essa empresa individual fora da franquia, tá? Então passa a ter um compromisso de dois lados, né? Da gente de suprir com todos os recursos que possa viabilizar aumento de faturamento, e o franqueado correr atrás e trazer os resultados que a Tank Test busca, né? E se não consegue isso, ele passa a perder a exclusividade da área, e a gente ganha a possibilidade de pôr um outro franqueado com uma outra pegada, uma outra carteira de clientes que venha trazer os resultados que a Tank Test almeja. Bom, ainda falando em nova forma de cálculo de royalties, tá? Então, a gente fala sobre pagamento de percentual sobre faturamento. Qual é este percentual? Acho que agora a gente chega em valores, né? Chega em números, tá? E assim, a minha preocupação de fazer uma apresentação para todos, porque a gente pretende ter uma regra única com todos os franqueados, ok? Para trabalhar de forma transparente, tá? Então, nós vamos ter um pagamento de percentual sobre faturamento.
nós vamos reduzir o custo para elaboração de laudo, nós vamos ter um fundo de publicidade que vai permanecer o mesmo, e nós vamos ter um royalties mínimos estabelecidos. Tá? Qual que é o valor? Pagamento de percentual sobre faturamento. Vai ser um percentual básico de 10% sobre o faturamento. Só que tem um detalhe. E por que percentual básico? Nós vamos ter dois percentuais diferentes. O básico, quando a venda é feita diretamente pela franquia, e um percentual com repasse, certo? Que não vai ser de 10%, vai ser de 15% quando a venda é feita pela Tank Test, ou a venda corporativa que a gente fala, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que uma franquia de um determinado mês faturou 50 mil reais, tá? Sendo que 30 mil ela fez vendas com a equipe própria de vendas dela, e 20 mil ela faturou por repasse de serviços da Tank Test, né? Ou a venda corporativa. Então, ela irá pagar 3 mil por vendas próprias, ou seja, os 30 mil que ela vendeu, 10%, 3 mil. E das vendas que ela recebeu da Tank Test, foi 20 mil, como o percentual é 15%, 15% de 20 mil, 3 mil. 10% de 30 mil, 3 mil. Então, 3 mil mais 3 mil, no final ela vai pagar 6 mil reais de royalties. Tá? Esse é um cálculo simples e rápido. Ok? Então, a taxa de royalties vai ser 10% ou 15%. 10% quando a venda é pela franquia, 15% quando a venda é feita pela Tank Test e repassado para a franquia. E tem uma terceira situação que ela justifica esses números. Se é 10% quando a franquia vende e executa, e quando é 15% quando a Tank Test vende, ela executa, tem um ponto que é o contrário. A franquia só vendeu, e outra franquia executou o serviço. Ela vai receber uma comissão de 5%. Então, nós estamos falando 5 mais 10, 15. Então, é sempre essa regra. Ou é 10, ou é 15, ou é 5. 5 quando ela vende e outra executa, 10 quando ela vende e executa, e 15 quando a Tank Test vende e ela executa. Ok? O custo por elaboração de laudo ele vai ser reduzido, tá? Nós vamos ter por escopo, no caso da arqueação, a execução ela é 20% do trabalho e a parte de elaboração dos cálculos é 80% do trabalho. Não digo nem a elaboração do certificado, mas os cálculos para a elaboração da tabela volumétrica, tá? Então o maior segredo não é a parte de execução de métrica, a maior parte do segredo é a elaboração dos cálculos, tá? Então nós vamos ter um custo reduzido, né, do pagamento direto para o laudista, no caso da estanqueidade, e uma tabela para elaboração do cálculo das tabelas volumétricas dos tanques verticais, horizontais, aéreos e subterrâneos. Tá? Atualmente é pago para tanque teste, valor de R$60, e será pago um valor diretamente ao laudeiros, o valor ainda está sendo analisado, mas ser inferior aos R$60. Tá? Bom, a forma de cálculo dos royalties atualmente é Atualmente, 1% do faturamento, a taxa de franquia será administrada em grupo, não mais tanque teste, e o fundo de publicidade permanece o mesmo. Tá? Atualmente, o royalties mínimo atualmente é de R$1.000 por mês, ok? Passa para R$1.500 por mês o royalties mínimo. Se não tiver royalties mínimos, perderá a exclusividade da área, podendo a gente colocar um outro franqueado para atuar na mesma área e até mesmo, como eu já tinha adiantado, propor um outro modelo de negócio fora da franquia. Tá ok? Bom, gente, a minha preocupação era apresentar isso vai estar sendo elaborado
uma minuta de contrato, né? A gente vai ter aí uma negociação individualizada com cada um, mas os critérios já estão definidos, tá? Eu gostaria que vocês refletissem sobre a proposta. Eu acho que é uma proposta de ampliação de negócio, aumento de escopo, aumento de área de atuação, né, de compor aí uma forma de trabalho que nos tira desse universo específico de posto de gasolina e de teste de estanqueidade, da proporção nacional de atuação para cada franquia, tá? Cobrir o Brasil todo, ter uma equipe técnica bem capacitada, tá? Então, é essa a nossa proposta, tá? Estou aqui para redimir dúvida de todos, ok? E, e vamos marcar aí uma live sobre o conteúdo desse vídeo, dessa apresentação, para a gente poder alinhar e ajudar vocês a tomar a decisão sobre a proposta nova proposta que a Tank Test está trazendo para vocês.